de Deus. O Senhor Deus concede a liberdade para os santos testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Filho de Deus, justo e verdadeiro, Senhor. Glória ao Filho de Deus. Glória ao Filho de Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Dou graças a Deus nesta noite, pois o Senhor me chamou nesta graça maravilhosa, tem me conservado de pé até este presente momento. Fraco e falho, mas a misericórdia de Deus tem sido grande e os seus favores também. O Senhor tem me dado uma esposa, um casal de filhos e tem nos ajudado, nos abençoado até aqui. Deus preparou já por 2 vezes de viajar ali para a nação da Bolívia. E nesses dias atrás, estando congregado lá em Santa Cruz de la Sierra, em Cochabamba, também estive em Potosí e Sucre. E dessa querida irmandade, o ministério trouxe as saudações com a santa paz de Deus. Amém. Também sinto de vos contar, o Senhor trouxe avante. Há já alguns anos atrás, nós tínhamos uma irmã aqui muito provadinha e numa oportunidade Deus preparou de levar alguma alimentação na casa dela. E chegando lá, percebi que a irmã estava um pouquinho triste e vim para casa e me esqueci daquela nossa irmã. Então, orando ao Senhor, me deu o desejo de voltar na casa dela. E voltando, então, encontrei a nossa irmã muito triste, estava chorando. E ela morava de favor nos fundos de uma casa. E a casinha dela num estado deplorável, irmãos. Mas estava tão ruim que eu me preocupei em até chamar as autoridades, porque aquilo estava a ponto de cair tudo aquilo lá, uma situação muito difícil. E ela estava chorando porque uma das suas filhas, numa condição ruim com a justiça, o juiz determinou que ela cuidasse de 2 netinhas. E ela tinha caído no trabalho, machucado o seu ombro, e na segunda-feira ela ia ser operada. E na casa dela era um portão, ali nos fundos não tinha porta, era só um portão. E aquele portão estava quebrado. E eu vendo aquela situação me compadeci bastante. Voltei aqui para a congregação para arrumar algumas ferramentas e pedir a ajuda de um irmão. E nós fomos lá consertar aquele portão para que pudesse fechar. E entrando na casa, eu pedi licença para ela, sabe, deixar eu entrar na casa dela. E a geladeira, irmãos, era amarrada com uma câmara de pneu. E o telhado tinha arreiado, o guarda-roupa que sustentava o teto. Tudo ali era quebrado, irmãos. Tudo deplorável. Tudo que ia olhar era trincado, quebrado, amassado, rasgado. Uma situação muito difícil. E voltando com aquele pensamento, o que poderia se fazer para aquela serva de Deus? Então, conversando com o servo de Deus, diácono, juntamente nos apresentamos a obra da piedade para ver o que Deus preparava. E aquilo não foi nada pensado, mas orando ao Senhor, esperando o movimento de Deus. E na hora da leitura daquela situação perante os servos de Deus diáconos, um dos diáconos mais antigos, depois já de ter aprovado o valor, o Senhor visitou ele e ele falou assim: irmãos, eu sinto que esse valor tem que ser mensal. Era um valor expressivo até por um momento, então me alegrei muito naquilo, sabendo que ia ter um recurso mensal para aquela serva de Deus. Então, retornando, falando com as nossas irmãs da piedade, alguns irmãos e irmãs também, todos se mobilizaram em favor daquela serva de Deus e as coisas começaram a acontecer. Aqui em frente nós tem um prédio
Deus preparou de ser locado ali um apartamentinho e cada um fazia uma coisa. E o Senhor foi preparando micro-ondas, geladeira, fogão, armário. As irmãs se mobilizaram e costuraram para as crianças, para ela, lençol, beliche, colchão, tudo novo, tudo arrumado. E a nossa irmã não sabia de nada, absolutamente de nada. Ao ponto que tudo ficou pronto, arrumadinho, tapetinho na porta, geladeira cheia, fruteira com as frutas, um tapetinho, seja bem-vindo, bem na porta da entrada. E eu fui lá buscar a serva de Deus junto com as suas 2 netinhas. E chegando lá, falei para ela: irmã, vamos sair daqui que Deus preparou um lugar para você. Ela falou: mas como assim? Falou: não, irmã, só pega a roupinha das crianças, pega a malinha da escola, pega seus documentos e vamos embora daqui. E ela meio assustada, sem entender muito: mas embora para onde? Falei: irmã, Deus já preparou um lugar melhor para a irmã. Então coloquei ela no caminhãozinho que eu estava, vim com elas todas preocupadas, não sabia o que estava acontecendo. Chegou na casinha e quando ela olhou, irmãos, foi uma alegria muito grande. Ela chorou, as crianças também se alegraram e começaram uma nova vida das irmãs que estavam ali. Oramos o Senhor e o Senhor deu de expulsar o espírito da miséria. E o Senhor abençoou aquela casa e ela começou a ter uma vida nova ali. Depois nós fomos lá onde estava a casinha dela, arrumamos uma caçamba. Tinha tanta coisa ruim naquela casa. Ela frequentava um centro espírita no passado e aquilo guardava coisas horríveis que nem ela sabia mais. Casa escura, tudo tão ruim. Mas o Senhor fez essa obra, o tempo passou e um dia ela me ligou e falou: olha, irmão, eu queria te falar que meu marido morreu. E eu me preocupei e falei: irmã, mas como que seu marido morreu? A irmã não está sozinha? Sim, eu sou sozinha há mais de 20 anos, que ele saiu com outra mulher, se juntou e morreu. Falei: mas a irmã, a esposa dele? Falei: sua esposa. Essa senhora tem filhos? Não, não tem filhos. Falei: então a irmã aposentou. Ela falou: como assim, irmão? Bom, se ele é teu esposo, não tem filhos e a irmã ainda é esposa dele, então a irmã está aposentada. Então Deus preparou um servo de Deus, advogado, foi atrás da documentação. Passaram-se uns 4 meses mais ou menos. Eu estava aqui na porta, chegou uma encomenda e eu fui receber. Quando eu peguei a nota, eram aproximadamente 50 cestas básicas. Quando eu olho a nota, estava o nome da nossa irmã. Eu falei: meu Deus do céu, o que essa irmã fez? Então eu liguei para ela, falei: irmã, o que aconteceu, irmã? Falei: olha, irmão, o senhor me deu aposentadoria e esse é o primeiro salário que eu recebo, eu estou dando tudo para a coleta da obra da piedade. Uma alegria muito grande nos tomou. Ela era atendida pela piedade e continuou sendo atendida até o Senhor a recolher já alguns meses atrás. E é motivo de louvar a Deus, de ver a sinceridade do pobre necessitado, irmãos. Embora pobrezinho, necessitado, quando a benção chegou, dividiu com aqueles que não têm também. Eu agradeço a Deus por tantas obras que o Senhor tem feito conosco nessa congregação. Também aproveito para agradecer a Irmandade, que com carinho, com amor, dedicação, tem tanto contribuído para a obra da piedade. O Senhor preparou aqui ao lado uma lavanderia industrial, onde é tratadas as roupinhas que a Irmandade dá para a obra da piedade. Nossas irmãs, temos aproximadamente 100 irmãs trabalhando de segunda, quarta, quinta-feira. Chegam as roupas, elas fazem a triagem, olha se não tem botão quebrado, se o zíper funciona, se tem algum rasgadinho, alguma manchinha. Cuidam, reparam, passam, embalam.
e separa para a obra da piedade. Elas não sabem para onde vai, não sabem quem é atendido e nem a recepção de quem recebe aquela benção, mas estão aqui granjeando os talentos, irmãos, com muita dedicação. E é isso que nós louvamos a Deus nesta noite, de ver esse movimento tão maravilhoso que o Senhor tem feito. No ano passado, se não me falha a memória, foram em torno de 160 mil peças que foram destinadas à obra da piedade, todas revisadas e arrumadas. O Senhor muito tem abençoado as nossas irmãs. Dou graças a Deus por tudo, seu nome seja louvado. Amém.